Lilian, detox mental, como é que a gente faz? Olha, eu diria que nós podemos fazer igual nós fazemos com lixo. Por exemplo, vamos à parte prática. O que a gente tem aprendido hoje para reciclar o lixo, lixo orgânico de um lado, lixo reciclável de outro. Sim. O detox mental são os nossos pensamentos que nós precisamos aprender a reciclar. Então, aqueles que são bons, nós devemos intensificar. E aqueles que são ruins, a gente deve o quê? Reciclar. Como que a gente recicla um pensamento? Boa. Existem várias possibilidades. Existem pensamentos que eles são repetitivos. Quase obsessivos, Quase né? obsessivos. Principalmente quando existe um desentendimento, um desafeto, uma briguinha. A briga passa, aquele momento passa, mas o pensamento ruim fica revivendo. Eu chamo isso de duelo mental. A pessoa fica duelando dentro do pensamento. Perfeito. Então, como fazer para se livrar desse pensamento? Eu brinco que até uma música chiclete serve para essa hora, porque você substitui o pensamento por uma música. Uma afirmação positiva, por exemplo. Tem pessoas que usam aquele Ho'oponopono. Tem pessoas que gostam de ler alguma coisa relacionada. Então é consciente. Consciente. Percebo que esse pensamento não é legal, que está me fazendo mal, eu vou colocar outro pensamento na minha cabeça. As pessoas falam assim, mas como perceber? Boa. Por exemplo, você vai abrir seu guarda-roupa e você vê que tem uma peça de roupa que não é sua. O pensamento é a mesma coisa. Aquele pensamento não deve fazer parte de você. Você fala, caramba, isso está me perseguindo e eu não gostaria de pensar nisso. Então nós temos que reciclar. Igual a gente recicla tudo. É possível? Funciona? Funciona. Não é tarefa fácil, mas funciona. Isso exige atenção. Muita. O pensamento, ele retorna várias vezes até que ele vai diminuindo, vai espaçando. E para isso existem algumas coisas. Primeiro, o perdão começa no pensamento. Ele começa com uma intenção de você perdoar. É verdade. Né? Então, quando a gente perdoa, parece que vai minimizando aquela dor que fica repetindo aquele filme, aquele disco dentro da gente. Eu estou fazendo um estudo em psicologia positiva e existe hoje em dia uma ciência, por exemplo, para o perdão. Uma ciência para o perdão, Lilian. Então, que perdão ótimo. Já está sendo estudado cientificamente. Quer dizer, perdoar é saudável sempre. Sempre. E olha, cientificamente comprovado, diminui o nível de cortisol no organismo. As pessoas que perdoam, elas vivem mais, elas são menos suscetíveis a ter um AVC, por exemplo. Tudo por quê? Onde que começa o perdão? Na reciclagem do pensamento. Você começa a sentir aquela necessidade de fazer diferente, de pensar diferente. E eu sempre digo assim, usa um mantra. Tem um filme, se eu não me engano, é Comer, Rezar, Amar, não sei se é nessa ordem. Eu acho que é essa ordem, sim. E ela estava com um pensamento muito repetitivo, e ela chega pro mestre lá e fala, mas o que eu faço para parar de pensar? Ele fala, cada vez que você pensar nessa pessoa, você mande muita luz e muito amor. Pensou na pessoa, muita luz e muito amor, muita luz e muito amor. É uma maneira de substituir. Sim. Tá. Por quê? Porque parece uma coisa repetitiva, parece uma coisa mecânica, mas você sai daquela sintonia. Isso faz parte do detox mental? Totalmente, tá. Totalmente. Porque você está reciclando aqueles pensamentos, aquela carga que muitas vezes acaba atrapalhando nossa... E tira sua energia. Total. Esse é um dos ladrões de energia que eu conto no meu livro. Tá. Quais são os ladrões de energia? Os ladrões de energia pode ser um pensamento. Tá. Pode ser pessoas nocivas. Sabe aquelas pessoas que andam com a nuvenzinha assim em cima da cabeça? Que é sempre, não quero dizer negativo, mas que é sempre quase desagradável, né? Uma pessoa assim, pesada. Pode ser, por exemplo, excesso de estresse. Hoje em dia as pessoas têm muitas preocupações. Os ladrões de energia pode ser, inclusive, falta de tempo. Porque hoje em dia as pessoas dizem sim para tudo. E aí vão se sobrecarregando. Sobrecarregando, exatamente. E o que é a técnica do limão? Achei tão interessante. A técnica do limão pode te ajudar, por exemplo, a entender como que recicla um pensamento. Ótimo, vamos lá, Lilian. Posso tentar fazer com você? Vamos fazer, tentar não, aqui a gente faz. É que assim, tem pessoas que estão mais próximas, mais abertas,
e tem pessoas que não estão assim tão abertas. Tá. Então, eu acredito que você é uma pessoa super aberta. Mas, né? Olha, imagina assim, um limão. Você olha para aquele limão verde, bem verde, você imagina, que sede. Eu acho que eu vou fazer uma limonada, esse limão deve estar super suculento. Você vai na sua cozinha e pega uma faca e você abre o limão. Quando você abre o limão, você fala, nossa, que lindo! E você resolve dar uma espremidinha na sua boca. Quando você dá uma espremidinha, o que acontece? Cara franze, né? Cara franze na Por hora. acaso você sentiu isso? Senti, Sentiu? senti. Na ponta da língua, senti. É isso. Existia um limão aqui, Rê? Não. Não existia. Mas o nosso pensamento, ele é capaz de criar situações que não existem. Então, muitas vezes... Lilian do céu. Exatamente. Agora você comprovou por A mais B. Sim. E como o nosso pensamento é capaz de criar situações que não existem, muitas vezes a gente sofre por antecipação, por coisas que sequer vão acontecer. A gente cria de fato, né, Cria. Lilian? Eu vi você falando agora desse vírus, né, o coronavírus que está aí. Muitas pessoas estão criando isso dentro da mente. Existe um risco real? Existe. Mas a grande maioria fica pensando nisso e atraindo. Então, Essa é a técnica do limão. essa é a técnica do limão. É uma técnica simples de programação neurolinguística, onde a gente traz para a nossa realidade coisas que não existem, mas que a gente pode sentir. Quando a gente sente uma mágoa, um ressentimento que dói aqui, É igualzinho do limão. igualzinho. Você está Para mim, ele é real. atraindo aquilo para você. O que tá no telão? Reviver o passado. Sim, tem a ver com perdão. Tem a ver com perdão. Já falamos. Já então, assim, falamos. dá uma reciclada nesse passado. Sim. Os passos para eliminar o lixo mental. Bom, lixo mental a gente adquire, muitas vezes você está andando e tem um imprevisto com alguém, né? Algo que você não gosta. E eu sempre digo, a gente tem que parar e respirar. Porque quando você vai colocar para fora um revide, por exemplo, isso vai deixar você mal. Às vezes a pessoa vai embora e nem lembra mais que você existe. Só que aquilo fica comigo. Isso. Então, eu sempre vejo, quando eu leio alguma coisa relacionada à história de Jesus, por exemplo, quando ele era indagado, que todas aquelas perguntas que faziam para ele... Que era tudo capciosa, né? Exatamente. O que ele fazia? Ele nunca respondia. Ele parava, pensava. Segundo escritos, ele pedia, Deus, me ajuda, né? Fazia aquela introspecção e depois ele respondia. Isso acaba fazendo com que você tenha mais tranquilidade e muitas vezes não caia em certos conflitos desnecessários. Porque às vezes, Lilian, parece que a gente perde a inteligência quando você responde no... Sim. Você fala, nossa, mas onde eu estava com a cabeça, né? Não refleti. Não refletiu. E esse refletir é tão importante porque ele te ajuda a não carregar esse tipo de sentimento ruim. Tá. Importante. Então, respirar é uma boa técnica. Perfeito. Dá uma respiradinha, sabe? Segura um pouquinho, faz cara de paisagem. Depois retoma. Tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, a gente precisa saber se a gente quer ter razão ou quer ser feliz. Porque a pessoa que quer ter razão o tempo todo dá muito trabalho. E depende do momento. Tem alguns momentos que você quer ser feliz, não importa ter razão. Deixa pra lá, né? Aí, no começo da nossa conversa, você falou que a gente vai falando sim pra tudo, e aqui eu tenho dizer não é importante. Sim. É tão muito libertador quando a gente aprende a dizer não, né? Muito libertador, porque o não, ele é um respeito com você mesma. O não é que você está dizendo não para outra pessoa, você está dizendo não para o convite, você está dizendo não para uma situação, você está dizendo não para algo que vai te prejudicar. E nem sempre dá para dizer não, né? Então, quando dá, melhor usar. Sim. E melhor sinceridade, porque não tem coisa pior do que você não estar por inteiro. Ah, isso mesmo, Lilian. Você ter que fazer alguma coisa. A gente não está mais na fase de ter que fazer nada. Então, se são situações, por exemplo, que você se comprometeu profissionalmente, é diferente. Agora, na sua vida pessoal, na maioria das vezes, seja autêntica com você mesma. Porque isso vai facilitar para que você não acumule muitas vezes essas toxinas, né? Mas, Lilian, às vezes eu acho mais fácil dizer não na vida profissional do que na vida pessoal. É mesmo? Porque na vida pessoal você corre o risco de magoar quem você ama. Como dizer não
e encarar esse risco de magoar quem a gente ama. Como que eu posso dizer não com doçura? Se essa pessoa te ama, ela vai entender. E quando você expõe seus sentimentos e diz o porquê do não, olha, eu poderia estar te dizendo sim, mas nesse momento eu vou dizer não para essa situação por conta disso. Você pode tentar me entender? Talvez não seja fácil nesse momento, mas você pode tentar me entender. Então é sinceridade mesmo. Sinceridade. E a sinceridade, ela é libertadora. Porque senão você vai dizer um sim e aquela dívida, uma hora você vai cobrar da pessoa. Concordo. Puxa, mas eu fiz isso por você. Não, você devia ter sido sincera. E eu vejo muitos casos assim de pessoas que são... chega, uma hora chega. E às vezes com juros. Que é a tal da síndrome do ninho vazio, por exemplo, de muitas mães que falam sim a vida inteira para tudo, esquecem delas mesmas e de repente quando os filhos batem asas e vão embora, elas se sentem negligenciadas, mas não tem problema. É muito interessante a gente aprender a dizer sim com responsabilidade e dizer não na hora certa. Todo esse conteúdo está no livro? Grande parte dele. Aprofundado, Aprofundado, né? Isso mesmo. Nossa, você está belíssima aqui. Obrigada. Dela aqui na foto. Olha, Lilian Bertin, do jeito que está escrito aqui, com N de navio no final, Facebook, @Lilian Bertin Oficial. E onde eu acho o livro, Lilian? Gente, é didático. Olha, coloca o plano em prática, é passo a passo. Passo a passo. Onde eu acho o livro, Lilian? Todas as livrarias, online também, consegue na Amazon. Eu acredito que o pessoal aqui de São Paulo, em todas as grandes livrarias, encontra, com certeza. Tá. Quer comer um bolinho de limão do Zacchini? Uau, meu Deus! Você pode? Você tem disponibilidade? Eu não sei se você vai voltar. Ah, tem? Tenho. Então pronto, nos encontramos à mesa. Tá bom. Um prazer enorme te rever.